Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso canal trazendo novidades para vocês e como sempre o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje nós estamos aqui com o personal trainer, o professor Edilson Imanishi, que vai falar sobre o treinamento de força para as pessoas que estão envelhecendo ou querem envelhecer com mais qualidade de vida e saúde, tá? Então fiquem aqui com a gente e logo a gente volta depois da nossa vinheta. Estamos novamente aqui de volta com vocês, com o professor Edilson, personal trainer, que vai trazer um tema muito importante para as pessoas que estão envelhecendo e querem envelhecer com qualidade de vida e saúde. Tudo bem, professor? Tudo jóia, e você? Tudo certo. Professor, fala um pouquinho sobre a sua área de atuação, fala um pouquinho sobre o seu trabalho para os nossos internautas. Primeiramente, Marcão, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa história, com o conhecimento que a gente tem aí. E sou formado em Educação Física, já faz ali mais de 22 anos, né, de atuação como profissional mesmo. Pô, legal. Então, minha área de atuação, gosto muito de trabalhar com terceira idade, meia idade, pós-operatório, reabilitação, dor. Ah, legal. Isso é um outro tema que a gente pode trazer aqui e conversar com o professor para que vocês fiquem sempre bem informados. E aquilo que eu gosto sempre de falar, aqui no nosso canal a gente só traz quem é autoridade no bem-estar, na qualidade de vida e saúde. Então, ó, o professor, esse cara aqui eu conheço, trabalho na mesma academia e a gente sabe que ele aqui estuda, atualizadíssimo e sempre está por dentro das novidades para a melhor qualidade de vida de todos nós. É isso aí. Professor, hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre o treinamento de força para as pessoas de terceira idade, eu posso dizer assim, ou as pessoas que estão envelhecendo. Terceira idade. Meia, né? Vamos colocar ali 40, 45 mais, né? Legal, legal. E o professor vai falar um pouquinho sobre isso pra gente, né, professor? Sim, com certeza. Então, hoje, né, graças a Deus, graças à atualidade que a gente tem de conhecimento na palma das mãos, as pessoas têm tomado mais consciência da importância de se exercitar na meia e terceira idade. Legal. Né? Mas uma coisa que a gente discute muito é que o exercício físico e a atividade física, ela generaliza muito esse tema. Sim. Então, atividade física, uma caminhada já enquadra como uma atividade física. E hoje tem muitas evidências aí, na atualidade, que fala sobre o treinamento de força para a terceira idade. Que é uma das coisas que eu acredito mais importante, né, professor? Com certeza. Para quem quer envelhecer com saúde, quer ter a autonomia que a gente sempre fala dentro da academia para os nossos alunos, tem que fazer força, tem que ter cargas, tem que trabalhar com sobrecargas, não é, professor? Isso, exatamente. Como eu digo para todos os alunos, né? A força é a base para tudo. Sem Sim. força a gente não consegue nem levantar da cama. Exato. Então, por isso que hoje está muito em evidência o treinamento de força para a terceira idade. E a gente que trabalha com esse público, a gente entende que as pessoas têm muitos receios de fazer um treinamento de força. E por isso estamos aqui para esclarecer isso para vocês, que treinamento de força é essencial. E assim, até mesmo para as pessoas que não gostam, né, professor? Precisa fazer força. Com certeza. Se você quer chegar lá na terceira idade, lá com 70, 60 ou 80 anos com autonomia, se você não fizer força, não vai conseguir ter uma qualidade de vida, né, professor? Exato, com certeza. Né? Então, esse tema que você falou, autonomia, né? Sim. Que é o que a gente repara muito nos idosos, né? Vamos colocar ali 70 anos para mais. Se a pessoa não teve uma vivência em academia, ali você já começa a perceber a queda de autonomia desse público. Então, a gente entende que uma das coisas que mais prejudica o idoso são as quedas. Exato. Então, e por que o idoso cai? Porque ele não tem mais equilíbrio. Perda de equilíbrio, a gente entende como perda de força. Exato. Então, por isso que entra o treinamento de força, justamente para retardar esse processo. Não é que ele vai parar,
mas a gente retarda ele, melhora essa capacidade, a capacidade física do idoso, para que ele evite cair com mais frequência, né? Então, e geralmente depois que sofre umas quedas, isso a gente até vê em estudos, né, professor? Quando o idoso sofre uma queda, logo isso já vai piorando, né? Ele vai tendo outras doenças que acabam até mesmo falecendo. Com certeza, porque a recuperação já não é na mesma velocidade de um jovem, né? Então tem toda essa questão também do envelhecimento de tecidos e tudo mais, e a própria recuperação se torna muito mais difícil. Né? Sim, sim. Professor, você citou no começo da nossa conversa a respeito do que as caminhadas se incluem na atividade física. Sim. E é uma coisa que nem sempre a caminhada é o necessário para quem está envelhecendo, não é, professor? Exatamente. Vamos lá, dar um exemplo. Pessoas de meia, terceira idade já começam a ter alguns problemas articulares. Certo. Então a gente vai falar sobre, por exemplo, a artrose. Mais comum, o joelho. É só caminhar, tipo o pessoal fala. Não. Caminhar não é o mais recomendado para quem tem uma artrose no joelho. Porque Exato. A caminhada gera impacto. Sim. E o que a gente não pode ter numa pessoa que tem uma artrose no joelho é o impacto. Exato. Então já uma caminhada já não é o mais adequado. E aí que entra também a questão da pessoa saber, o profissional trabalhar com esse público e entender que tem que adaptar uma atividade que tenha um menor impacto. Por exemplo, uma bicicleta ergométrica, um elíptico pode ser usado, legal, mas aí o treinamento de força, melhorar a função motora desse aluno. Exato. E aí ele também disse uma coisa muito importante, o profissional que vai trabalhar com esse indivíduo. Porque muitas vezes as pessoas começam a treinar de qualquer jeito, ou pega, sei lá, no idoso até que não, porque não tem tanto esse acesso, mas começam a fazer uma atividade física qualquer e achando que aquilo lá é ok. E até mesmo como a gente estava falando de caminhada, muitas vezes, assim, médicos um pouco mais desatualizados falam para o idoso, o senhor tem que fazer uma caminhada, a senhora tem que fazer uma caminhada de manhã, ou até as pessoas que estão começando a envelhecer, né, professor? Sim. Tem que fazer caminhada, mas não basta só a caminhada, porque a caminhada você não está fazendo músculo, você está mexendo com aquilo que você já tem, não é, professor? Exatamente. E nem conservando a musculatura que você tem, né, professor? Porque quando a gente pensa em idoso, né, novamente aí o tema, né, a gente também entende que o idoso já tem um déficit de massa muscular. Exato. Então, a gente tem a sarcopenia, né, que é aquele problema que o ser humano ele começa a perder a densidade muscular em decorrência da idade. Sim. Então, isso é natural. Isso acontece para todo mundo, né, professor? A partir dos 40 anos, os 35 anos já se fala que começa a ter uma perda já gradual dessa massa muscular. E ela realmente aumenta esse declínio aos 45. Sim. Tudo depende de como você leva o seu estilo de vida, lógico. Bem falado. Então, tendo em conta uma pessoa sedentária ali, que não tem uma vida muito ativa, imagina ele aos 65, 70 anos. Então, assim, o músculo começa a diminuir diâmetro, tamanho. E com isso, como consequência, começa a aumentar a gordura entre os tecidos. E aí já vem as doenças metabólicas. E aí começa a virar uma bagunça ali. Sim. Com relação à qualidade de vida dessa pessoa. E o que, entre aspas, contribui com essa melhora? De novo, treinamento de força. Não tem como evitar. Gostando ou não, tem que fazer. E o músculo precisa receber tensão mecânica. Ou seja, musculação, gente. Sim, sempre. Sempre. Carga, musculação, não tem como evitar isso. Se você quer envelhecer com qualidade de vida, com saúde e principalmente com autonomia, a gente sempre diz, né, professor, que hoje as pessoas estão vivendo mais. E se elas estão vivendo mais, elas precisam ter autonomia. Porque não vai ter, às vezes, não vai ter pessoas que vão cuidar dessas pessoas lá na frente, não é? E a gente vê também que hoje as pessoas estão tendo menos filhos, então assim, não quer dizer que ter filho também vai cuidar na velhice, então você precisa pensar em você. Precisa o quê? Começar a se organizar, se preparar para o futuro, não é, professor? Que é a questão da longevidade. Da longevidade. Hoje muitas pessoas querem ter uma boa longevidade, viver bastante, mas muitas vezes não faz aquilo que tem que ser feito. Exato.
E a gente está falando em idoso, né, professor? Mas a gente fala, até mesmo você citou que a partir dos 35, dos 40 anos, as pessoas começam a perder a massa muscular, correto? Mas se a gente começa a se cuidar antes, essa perda ela é mais retardada, Isso como que pode acontecer lá na frente, se é que vai acontecer. Se vai acontecer. Porque a gente vê muitos velhinhos aí, tipo, vira e mexe, você vê na internet pessoas de centenárias que estão com qualidade de vida top. Por quê? Porque cuidam da sua saúde, da atividade física, principalmente musculação, cargas, desde cedo, não é, professor? Eu vi até uma imagem de um músculo, né? Tipo uma ressonância magnética, mostrando um músculo do quadríceps de um idoso 70 anos, sedentário, e um 70 anos, extremamente ativo. A diferença. Impressionante a questão de volume e o tanto de gordura que tinha naquele músculo do idoso sedentário. Ou seja, não tinha músculo e tinha muita gordura. Já o idoso de 70 anos, totalmente músculo. Tá vendo? Então, isso que a gente fala, né? Se é que vai acontecer. Tudo depende realmente do seu estilo de vida no decorrer da sua vida ali. E são escolhas, né, professor? Exato. São escolhas. E a gente vê que, tipo assim, isso tudo com provas científicas. E isso é maravilhoso. E por isso que eu falo que a gente, mais uma vez, reforça. A gente traz aqui no canal pessoas que têm entendimento, propriedade e autoridade para estar passando essas informações para você que está aí atrás da telinha, nos escutando, ok? Professor, você falou sobre a sarcopenia. Então, a sarcopenia seria a perda da massa muscular gradativa, né, em consequência da idade. E a osteopenia, isso também tem uma relação entre uma patologia ou outra? Com certeza, você tocou num assunto bem interessante, Marco. Quando a gente perde densidade muscular, consequência disso, perda de densidade óssea. Tá? Decorrência da idade também. Sim. Isso pode acontecer antes? Pode também, assim como a sarcopenia pode Sim. acontecer antes. Eu já tive aluno que com 39 anos já tinha um quadro de osteopenia. Então, assim, o que levou ele a perder a densidade óssea dele? Então, tem vários fatores. Certo. Né? No caso dele, tinha uma herança genética e uma nutrição inadequada. Então aí vai juntando de novo aqueles fatores ali. Uma corrente de coisas que vão acumulando. E o que a gente fez para retardar esse processo? E na verdade até cessar esse processo. Ah, legal. Cessar é o que todo mundo quer. Então, isso é um exemplo que eu vou dar assim, que foi vivenciado na prática. Ele tinha uma perda de densidade óssea de 8% ao ano. Porra. E a gente começou um trabalho de força. Então aí, o remédio. Força. Em 6 meses foi refeito o exame dele, ele caiu de 8% passou a 4%, reduziu metade da perda. Sim. E em 10 meses ele cessou, ele zerou a perda da densidade óssea dele. Então, gente, o tratamento, o melhor remédio está dentro da academia. Musculação. E muitas vezes as pessoas vão, e eu posso falar, professor, porque eu tenho experiência dentro da minha casa, tá? Eu sou profissional de educação física, mas tenho experiência dentro de casa com familiares que não gostam de fazer atividade física, que já está envelhecendo e é contra isso. E acha que o remedinho que vai tomar, que o médico vai dar, vai resolver o problema. O remédio não vai resolver o problema. Talvez vai resolver aquela dor ou aquele sintoma que você tem naquele momento. Mas é só ladeira abaixo. Exato. Né? Exemplar que a gente estava falando, né? Normalmente, assim, a gente que está na área já trabalhando com esse público, a gente escuta muito idoso, eu tenho uma artrose, aquela coisa, né, que é a degeneração, né, dos tecidos articulares ali. E a gente percebe nitidamente que eles têm muito medo de se movimentar. Exato. Esse é o maior erro que a pessoa pode cometer. Exato. Eu acho que a maioria dos idosos tem, né, professor? Não sei se isso já vem de uma educação que lá atrás, tipo, você tinha um problema no joelho, o que o médico falava? Não faça agachamento, não faça agachamento, fica em repouso. E hoje a gente sabe que não é isso. Você está com um problema no joelho, vai treinar. Exato. Você está com uma dor, vai para academia. Entendeu? E a gente busca na literatura, né, tipo, tratamentos, como que a gente conduz uma pessoa que tem uma artrose, né? E é unânime. Todos eles falam exercício físico. Não tem que fazer, tem que se exercitar, tem que se movimentar.
O parar que é o problema. Sim. Eu acho que assim, quando você para, a questão é, você começa a ficar sedentário e aí é uma doença atrás da outra. Você pode ver que a pessoa que ela parou, geralmente as pessoas que se aposentam e não buscam fazer outras coisas, até o lado emocional, o lado mental, estar dentro da academia fazendo atividade física, você vê que essa pessoa, logo essa pessoa morre. Sim, você tocou um assunto bem importante, hein, Marcão? É a cabeça. A cabeça, né? Saúde mental. Então, assim, atividades físicas, elas também, né, professor, ela está ligada à saúde mental? Com certeza, isso em qualquer idade, a gente fala. Exatamente. Aí vamos citar ali no tema que a gente está abordando hoje, terceira idade. O idoso, por si, conforme vai envelhecendo, tudo se envelhece, né? Sim. Infelizmente. Ele tem um quadro muito comum que ele entra na velhice dele. Então, é muito comum um idoso ter que administrar medicações antidepressivas, ansiolíticas, aquelas coisas, né? E o exercício físico, na verdade, vamos colocar treinamento de força de novo. Ele entra como um grande aliado para isso. Ou até um substituto, né, professor? Não só para jovens, para a população normal, né? Mas isso para idoso é tão essencial, é fundamental você colocar o idoso para fazer força. Exato. E até mesmo, não é só a questão disso, porque o principal é a questão da força, mas só do idoso sair de casa para ir para academia, para ter relacionamentos com outras pessoas, um ciclo de amizade, fazer atividade física, se sentir bem, se sentir, ter uma autonomia, isso já vai afetar a cabeça desse idoso, ele já vai se sentir vivo. Com certeza. Não é? E a gente cita muito, né, o treinamento de força para a terceira idade e para os idosos, porque a gente sabe que a capacidade motora entra em declínio também. Então, Exato. vai perdendo coordenação motora, vai perdendo tudo. Então, quando você propõe essa ideia para o idoso de fazer um treinamento de força, a gente sabe que neurologicamente falando, a gente tem que pensar para executar. Sim. Então, isso melhora as sinapses, tudo mais. A gente sabe que o músculo para se contrair são estímulos elétricos. Então, todas as sinapses, aquela questão neuromotora, sempre em prática, praticando, só tem a melhorar a função neurológica dele e, consequentemente, também ter um retardo se a pessoa tem uma propensão a demência, no caso. Então, assim, Alzheimer, né, professor? Exato. Essas doenças degenerativas, né, neurológicas. Tudo se retarda. Tanto que, quando se cita Alzheimer, Parkinson, o que se recomenda? Exercício físico. Atividade física. Tem cura? Não tem, mas o exercício vai retardar esse processo. Exatamente isso, né? E, tipo, até faz, se a pessoa, ela já tem essa doença ou já desenvolveu essa doença, né, professor? Ela fazer atividade física também ajuda no controle. Com certeza. Não é? Ajuda no controle, a pessoa ter também uma qualidade de vida muito melhor do que se ela estivesse em casa sem fazer nada, não é? Com certeza. O exercício eu sempre falo, né? Salva. É o melhor remédio que a gente tem, acredito que o mais barato, o melhor remédio, e eu sempre falo para os meus alunos, é o plano de saúde mais barato que a gente tem, o exercício físico. Com certeza. Professor, e quando a gente fala em treino de força, você recomenda musculação ou tem outras atividades, outras modalidades que o idoso também pode fazer e vai desenvolver a força? Marcão, tem N formas de trabalhar com o idoso, né? Tudo depende da capacidade dele. Então, o que é importante, né, esses profissionais que vão trabalhar com essa faixa etária, é ter uma boa avaliação funcional do aluno, né? Você realmente avaliar as capacidades que ele tem. Então, se a gente pegar, vamos ali, travar uma idade, 70 anos. Certo. Tem indivíduos de 70 anos que estão extremamente ativos. Sim. A gente pode passar um treino como se fosse passar para qualquer pessoa. Faz agachamento, faz levantamento terra, tudo que você propõe para fazer, ele faz. Sim. Porém, por outro lado, tem aqueles 70 anos que é totalmente limitado. Sim. Então, nesse contexto, a gente tem que pegar como se fosse aquela criança. Começar um trabalho de coordenação motora, um trabalho de flexibilidade, mobilidade essencial para eles. O básico que você vai ter que vir desenvolvendo, né? Fazer toda essa base, porque lá na frente a gente vai conseguir desenvolver os movimentos
a gente diz entre aspas funcionais. Porque funcional não é aquele termo de usar mola, elástico, essas coisas. Isso não é um funcional. Funcional de verdade é força. Sim. Então é você ter a capacidade de tirar um peso do chão, né, fazer um bom levantamento terra, você ter a capacidade de você sentar lá no seu vaso e levantar, com autonomia, que é um agachamento. Sim. Então, esses movimentos funcionais é o que eu mais trabalho com terceira idade. Então, primeira aula, supondo que eu tenho uma primeira aula com uma pessoa de 70 anos, que eu vejo que tem uma capacidade legal, eu vou ensinar um terra para ele. Lógico, adaptado. Exato. Vou colocar Tudo tem na uma adaptação. Por isso, o princípio da individualidade biológica, o professor explicou agora há pouco aqui. Ele vai estudar caso a caso. E é por isso que você que está aí do outro lado precisa, na hora de começar uma atividade física, de ir para a academia, procurar bons profissionais e profissionais que saibam o que estão fazendo. Porque também não é a gente está aqui pregando, tem que fazer atividade física, tem que treinar, tem que fazer musculação, mas às vezes o profissional que vai trabalhar com você não está totalmente preparado nem capacitado para fazer um trabalho com um pessoal que está envelhecendo, né, professor? E aí pode cometer erros e talvez até trazer traumas para esse idoso que deve, mas eu falei que não era para fazer atividade física, eu não queria fazer e fui. Então tem que procurar bons profissionais que saibam desenvolver isso. Com certeza. E a gente estava falando, né, do levantamento de terra. Com certeza, sem sombra de dúvida, é o movimento mais completo que tem, né, professor? Na sala de musculação. Porém, ele é o mais funcional. Exato. Eu acredito que trabalha tudo, né, professor? Exato, é o full body, né, que a gente fala, corpo Sim. todo. E olha que engraçado. Onde que as pessoas mais se machucam? Vamos colocar idoso também. Sim. Em casa. Normalmente, como? Vai tirar um peso no chão, pegar um saco, alguma coisa. Ai, tá vendo a lombar. Então, esse é o movimento que realmente eu bato em cima, porque eu deixo ele realmente apto a, quando não estiver na sala de musculação, estiver em qualquer lugar, ele vai lembrar daquela técnica adequada para professor ali, buzinando na cabeça. Evitar esse tipo de problema que ele vai ter lá na frente, uma lesão, no caso. Minha lombar, porque o idoso sempre está com dor na lombar, né? Sim. Mas por conta de falta de técnica e a falta de força. E falta de força, exatamente isso. E a gente já está falando de idoso aqui, mas o professor citou que não é só o idoso que faz isso. As pessoas mais novas também fazem isso. Reclamam de dor lombar, reclamam de dor, por quê? Porque às vezes ou está treinando errado, não é, professor? Com certeza. Sem uma técnica adequada, sem saber fazer o movimento direito, e aí não consegue transmitir isso para fora da academia, ou porque realmente não tem força. Né? E aí não precisa ser só idoso, o novo também, né? Que foi o que o professor citou aqui. Entendeu? Então, para todo mundo, gente, atividade física e treinamento de força é fundamental. A força é a base. Sim. Professor, então assim, a gente terminou de falar que o levantamento terra é um dos exercícios que você mais indica, tanto para o idoso quanto para qualquer outro indivíduo. E existem outros exercícios que você também acha fundamental trabalhar? Sim, com certeza. Além desses básicos que eu falei, né, como os agachamentos, os levantamentos, a gente usa também máquinas, né? Esse também é extremamente seguro. Pode ser trabalhado também movimentos, digamos, entre aspas, naturais, subir um caixote baixo, tipo, a gente chama de step up, né, que é subir um degrau, porque no dia a dia você vai se deparar com uma escada, você vai ter que tipo, subir os lances de escada. Então a gente vai pensando no cotidiano dessas pessoas e vai treinando essas capacidades também. Teve até uma vez um aluno meu, 76 anos ele tinha, que na academia que eu atendi ele não tinha uma maca. Certo. Aí eu precisava alongar ele, aí o banco não era muito legal, muito estreito, eu tinha medo de que ele deitasse e caísse. Eu falei, cara, vamos pro chão. Aí eu colocava 3 colchonetes pra ele no chão, ajudava ele a deitar. Certo. E eu percebi que ele estava com uma grande dificuldade de se levantar do chão. Olha só isso aí. Aí eu peguei e falei assim, eu vou te ensinar a levantar do chão. Certo. E a gente ficou treinando levantar do chão. E até ele ficou olhando pra mim assim, mas por que você está passando exercício pra mim? Eu falei assim, cara, vou criar uma situação pra você entender o porquê. Uhum. Você mora sozinho e você tem 76 anos. Não sei, se porventura você tropeça e cai dentro da sua casa. Como você vai levantar para pedir socorro? Exato. Seu interfone fica lá na cozinha. Sim. Como é que você vai se levantar do chão?
Nisso ele olhou para mim e falou assim, eu nunca pensei nisso. Tá vendo, pessoal? Pois é. E aí a gente vê a importância do profissional de educação física que está bem preparado, porque ele não pensa só ali no trabalho dele dentro da academia, mas ó, tá vendo? Ele leva lá para casa do cliente dele, do aluno dele, a funcionalidade do dia a dia, entendeu? Então isso é muito importante. E é impressionante que depois ele aprendeu a alimentar sozinho. E aí começa a valorizar o profissional. Chega a ser cômico, mas quando a pessoa, quando tiver necessidade daquilo, ela vai lembrar. Sim, é a mesma coisa quando a gente entra em lutas, né, professor? Vai treinar lutas, você aprende primeiro a cair para depois fazer as técnicas, aprender as técnicas. E é a mesma coisa, o idoso está envelhecendo, a gente, além de tudo, vai ensinar a parte funcional para ele aprender a se virar sozinho, né? Com certeza, autonomia. A autonomia, que é o que a gente busca, que é a qualidade de vida sempre, em todas as idades. Mas no idoso, a gente tem que ter uma atenção especial, né? Com certeza. Professor, a gente está encerrando o nosso bate-papo aqui. Eu acredito que foi bem importante. Professor, exercícios, depois você vai mandar para a gente alguma coisa para a gente ilustrar aqui para o pessoal, alguns exercícios, principalmente o levantamento terra, que a gente falou bastante. E aí ele vai falar um pouquinho sobre a importância do levantamento terra, que é um exercício complexo, mas também um dos mais completos que a gente precisa ter e fazer, certo? Aqui nós temos um exemplo da minha aluna Eliette, que tem 62 anos e fez uma artroplastia total de joelho. Então ela já treina comigo há um tempo e a gente passou por um bom processo pedagógico até ela entender o movimento, a técnica e coordenar tudo. E é só um exemplo para mostrar para vocês que todas as pessoas conseguem executar assim com bastante eficiência. Tudo depende de uma boa avaliação e um bom trabalho de progressões aí. Estamos encerrando aqui com o professor Edilson. Professor, eu quero agradecer muito o seu convite por passar um pouquinho do seu conhecimento aqui para o pessoal. Pessoal, quero que vocês acompanhem o professor Edilson nas redes sociais. O professor pode passar sua rede social, o Instagram, suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar? Tranquilo, tá? Edilson Maniche, somente isso daí. Sim, a gente vai deixar aqui, ó. Vai deixar aqui para vocês, procurar eles nas redes sociais, já começa a seguir porque ele passa muito conteúdo, todos os dias tem conteúdo novo e informações muito importantes, principalmente para as pessoas que estão envelhecendo. Professor, deixa eu só fazer uma perguntinha. Qual é a faixa etária de que você hoje atende o seu público, que você está atendendo? Pessoal, lógico, é específico lá na faixa etária dos mais velhos, né? Mas, tipo assim, o seu público mais velho que você tem, por exemplo? Mais velho, hoje... eu tô com uma boa... 73 anos na academia, tá? E vocês aí em casa sentado. Mas eu tenho ali bons alunos ali na faixa dos 68, 70. Aí, gente, então, ó, tem que treinar, tá? Tem que ir pra academia, tem que fazer força, tem que cuidar da saúde, ok? Então, ó, já peço para vocês, nos sigam aqui no nosso canal, vamos deixar aqui, ó, no canal, já acione o sininho para todas as vezes que a gente trouxer conteúdos novos, vocês fiquem por dentro das nossas informações. Agradeço vocês, porque é para vocês que a gente traz esses conteúdos. E mais uma vez, obrigado, professor Edilson, por contribuir com o nosso canal e com quem está nos acompanhando aqui com o seu conteúdo e sempre sendo uma autoridade no mundo da atividade física e da qualidade de vida. Obrigado, valeu! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Até a próxima!